Então, gente, repetindo, né? Repetindo o que eu falei, a partir da aula passada, quando a gente estava falando de código de cores. Acrescentei duas novas faixas aqui, ó. Antes, na aula passada, eu mostrei só as cores básicas, né? O básico, né? Que são as 9, são as de 0 a 9. Quantas cores que daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cores, não é isso? Coloquei o ouro e o prata e vou dizer por quê. Então, vejamos. Os resistores de carvão, desculpe, eles são identificados usando 3 faixas, ou 4 faixas, ou 5 faixas, ou 6 faixas. Nós vamos falar das 3, 4 e 5. 6 eu não vou falar porque, quando tem a sexta faixa, se refere a resistores de grande precisão, com aplicações muito especiais, e a sexta faixa é utilizada para definir questões mais técnicas com relação aos resistores, como, por exemplo, variações de temperatura, questões de estatística com relação à falha de valores e coisa desse tipo. É uma coisa que vocês dificilmente vão entrar em contato, e quando forem fazer, vocês vão precisar de mais conhecimento para poder entender, do que agora é ainda um pouco cedo, né? O geral, ou o geralzão, que nós estamos fazendo agora, vai até 5 faixas. Assim sendo, né, como nós já dissemos na aula passada, a primeira faixa sempre é a que estiver mais próxima de um dos terminais. Tá certo? Existem situações que tanto a primeira quanto a última está muito próxima dos dois terminais. Mas toda vez que vocês forem ver for ler o resistor, coloque eles de frente e coloque à esquerda o terminal que tiver mais próximo, ou que por algum outro motivo, que a gente vai mostrar daqui a pouco, te dê a certeza que é a primeira faixa. Eu não falei na aula passada, mas eu tenho certeza que foi falado na teoria, eu só vou frisar, é o seguinte: obviamente, e nem precisa de falar, né? Porque obviamente não se constrói, não se fabrica resistores de todos os valores, porque teria que haver infinitos valores de resistores fabricados. Existem existem valores típicos, né, e muitos valores típicos, e eles são colocados em tabelas que vocês podem consultar tranquilamente na internet. É só digitar lá, tabela de valores típicos de resistores, aí vai aparecer as tabelas lá. Agora, quando você precisar de um valor que não esteja lá na tabela, isto é, que não tenha um valor padronizado, vocês poderão, se for o caso, fazer associação de resistores. Por exemplo, se você tiver lá, você faz um projeto, calculou, deu um valor, vai lá na tabela, não tem o valor. Aí tem duas opções. Se o valor que tiver mais próximo lá na tabela for suficientemente próximo para que você aceite dentro dos critérios do cálculo ou do projeto que você está fazendo, utilize o valor mais próximo, não tem problema nenhum. Mesmo porque os resistores têm tolerância, e às vezes grande tolerância. E se você tem muito preciosismo na hora de colocar o valor lá, você vai perder tempo, às vezes fazer até coisa errada, achar que o valor que você está usando está mais próximo, e às vezes nem está. Em resumo, tem essa opção, né? Os valores da tabela já são colocados, já são produzidos, de forma a se aproximarem muito um do outro. Dificilmente você não vai encontrar um valor próximo lá da tabela. Da mesma forma que dificilmente você vai achar um valor real, né? Você calculou, deu um valor, ótimo, vai lá na tabela, tem aquele valor, até coincidência, mas certamente você vai achar um próximo, né? Se não tiver um suficientemente próximo, você pode fazer associação de resistores. Você já viu lá na teoria como é que faz? Você liga resistores em série, resistores em paralelo, de forma a se aproximar mais do valor que você está precisando. É o que é mais comum. Você tem que tomar cuidado
é para não fazer uma associação usando muitos resistores, né? Fazer uma pelota de resistores. Não, você vai ocupar muito espaço, vai gastar mais. Então, use a inteligência, o bom senso, na hora de associar os resistores, se for necessário. Se não for, não associa, usa um nova próximo. Né? Só em projetos que demandam muita estabilidade, muita precisão, coisa desse tipo, é que os resistores tem que ser quase exatamente o valor calculado. Né? Mesmo porque, gente, isso aí é eletrônica analógica. Os outros componentes que vocês vão usar, como diodos, transistores, amplificadores operacionais e outros componentes de circuitos, esses também não são muito precisos, não. As características dele variam muito de um para o outro. Então, se você coloca num circuito componentes que já não são exatamente aqueles especificados pelos mesmos motivos de fabricação, o resistor vai ser. Né? Então, tem que haver um bom senso que você vai utilizar e com a prática você vai saber utilizar na hora de você definir quais os componentes que você for colocar lá no seu circuito que você estiver montando. Bem, então vamos lá. Eu disse aqui, valores intermediários podem ser conseguidos com associação de resistores ou, tinha esquecido de falar, com o uso de resistores variáveis. Né? Existem resistores variáveis. Você pode ajustar, pegar um ohmímetro e ligar nos terminais de um resistor variável e ajustar o resistor até o valor que você precisar. Eu vou falar mais sobre isso mais tarde, provavelmente na semana que vem. E vamos aos casos que nós já até comentamos na aula passada. O primeiro caso é usando 3 ou 4 faixas para identificar o valor do resistor. Eu havia dito para vocês que a primeira faixa é o primeiro dígito, a segunda é o segundo dígito, e a terceira indica o número de zeros que eu coloco depois do segundo dígito, ou o multiplicador, né? A cor indica o número de zeros, e colocar zeros depois do número é multiplicar por 100, por 10, 100, 1000, etc. Não é isso? Você põe um zero depois de um número, você está multiplicando por 10. Ou 2 zeros, 100, vai por aí. Vejamos a situação de exemplo aqui, que eu já dei ela na aula passada, foi que eu troquei algumas cores lá. Gostei de ter feito. Por exemplo, esse resistor que está na frente de vocês aí, a primeira faixa que indica o primeiro dígito tem a cor amarelo. E pela tabelinha ao lado aí, você está vendo que o amarelo é 4. Então, o primeiro dígito do resistor desse componente é 4. A segunda cor é o azul, portanto, 6. Está lá. E a terceira faixa, que indica o número de zeros, qual cor que é? É o laranja. Laranja são 3 zeros. Então, esse resistor aí é um resistor de 46.000 ohm, ou 46 quilo. O K equivale a vezes 1.000, não é isso? Outra coisa, imagina que esse resistor tivesse lá na terceira faixa, no lugar do laranja, tivesse o ouro, seria dourado. Geralmente, os resistores que utilizam essa situação, na terceira faixa, apresenta essa faixa mais brilhante, para a gente ficar muito claro que ela seria ouro ou prata. Então, imagina que ela fosse ouro, né, dourada. Observe na tabela ao lado que o multiplicador do ouro, quando é dourado, é 0,1. Então, você pega um número e multiplica por 0,1, ou divide por 10. Como as duas cores anteriores indicam 46, eu pego o 46 e multiplico por 0,1. Obviamente, vai dar 4,6 ohms. Então, esse resistor, no caso do nosso exemplo aqui, é um resistor de 4,6 ohms. Se a terceira faixa fosse prata, seria 0,46 ohms, que eu estaria multiplicando por 0,01 ou dividindo por 100.
É isso? Ficou claro? Então, com isso, eu usando essas faixas aí, essas 3 faixas, eu consigo uma ampla faixa de valores de resistores, não demandando por mais faixas para indicar o valor. Agora tem, como nós já dissemos também, a última faixa, que no caso é a 4ª faixa, que indica tolerância e tem aí as cores da tolerância. Primeiro, se não tiver cor nenhuma, nesse caso é um resistor de 3 faixas, a tolerância desse componente seria mais ou menos 20%. E tendo essas outras cores aí, ó, nós teremos outros valores de tolerância. Esse componente, por exemplo, que está na frente de vocês, a tolerância dele é mais ou menos 2%, porque a última faixa é vermelha. Então, seria aquele 46 mil, né? Mais ou menos 2%. Vamos ver esse aqui, ó, o exemplo, que é o exemplo nosso. Ó. Bem, considerando o resistor desenhado abaixo, que tem aquele valor que nós vimos, né, 46 mil, e que a última faixa, ou 4ª faixa, é vermelha. Como é que ficaria? Pela tabelinha, vermelho, mais ou menos 2%. Aí vocês pegam o valor lá, 46 mil, e calcula 2% dele. Isto é, você multiplica por 2 e divide por 100, vai dar 920 ohms. O que significa isso? Significa que o fabricante vai disponibilizar para você um resistor, se essas forem as cores, que tem um valor que pode estar entre 46 mil menos 920 a 46 mil mais 920. Isto é, um resistor cujo valor pode estar entre 46.080 ohms e 46.980 ohms. É que o fabricante garante. Obviamente, quando ele fabrica esse resistor, ele está fazendo todo o possível, considerando as limitações técnicas do processo, que seja de 46 mil. Então, quando você comprar um resistor, a tendência é se aproximar do 46 mil, ou 46K. Porém, pode ser que lá no lote, daquele milhares fabricados, tenha alguns que não esteja tão próximo assim do 46K. O fabricante garante que não vai ser menor que 45.080, nem maior que 46.920, por questões até de segurança para ele, né, não ser processado. Ele põe lá 46 mil e te dá um resistor de 30 mil, né, ele não vai fazer uma coisa dessa. Então, eles costumam colocar uma ampla faixa de tolerância exatamente por segurança do próprio fabricante. Tá certo? Bem, alguma pergunta? Continuando, então, vamos agora ao caso do resistor que tem mais uma faixa, 5 faixas. Quando ele tem 5 faixas, obviamente, nós teremos essa situação aqui, ó. Primeira faixa, primeiro dígito, no caso amarelo, 4. Segunda faixa, segundo dígito, no caso azul, 6. Agora, terceira faixa, terceiro dígito. Terceiro dígito, no caso, 3, porque é laranja a corzinha lá. Então, já está identificado os 3 primeiros algarismos. O quarto algarismo, a quarta faixa, melhor dizendo, desculpe, agora é o multiplicador. Tem a função da terceira faixa quando tinha só 4 faixas. Então, agora é que eu vou multiplicar pelo fator indicado pela cor, segundo o que está lá na tabela, tá certo? Como essa cor aí é vermelha, eu coloco 2 zeros, multiplico por 100. Então, esse resistor que tem aí agora é um resistor de 4.300 ohms, ou 4,3 quiloohms. Tá legal? Com relação à tolerância, mantém a mesma situação, mesmas cores e os mesmos comentários. Lembrando que quando a tolerância é
normalmente acima de 2%, são resistores comuns. E abaixo de 2% entra na faixa de resistores de precisão. Aí, quanto mais baixa for essa tabelinha aí, 0,1, 0,05, são resistores de ultra precisão, são resistores mais raros e mais caros, que são utilizados em situações que exigem isso. Tranquilo? Continuando. Bem, antes da gente entrar no uso do simulador, que a gente fez na aula passada, como fizemos na aula passada, eu achei melhor apresentar para vocês isso que está aí na frente. Isso é um circuito, gente, de um ohmímetro básico, chamado ohmímetro sério. E eu achei importante mostrar isso para vocês, porque eu falei dos cuidados de usar os instrumentos, né? Perímetro, voltímetro e ohmímetro, né? Mas como o ohmímetro ele tem uma característica diferente, que é ter uma bateria lá dentro, eu achei melhor deixar isso mais claro para vocês. Aí eu inseri essa figura aqui nessa minha apresentação. E o que é que nós temos aqui? Dentro desse quadrado aqui, ó, com cor diferente, eu tenho um ohmímetro. Pode ser um ohmímetro analógico, eu posso considerar que é um ohmímetro analógico ou um ohmímetro digital. Tá? O que diferiria um do outro? No caso do analógico, que é o caso que eu estou representando aqui com mais detalhe, ele tem dentro desse quadrado que está sendo representado dentro desse quadrado aqui tracejado, o que a gente chama de mecanismo medidor do ohmímetro. Se o seu multímetro, que tem esse ohmímetro lá dentro, for um multímetro de bobina móvel, que foi aquele que mostramos para vocês alguns dias atrás, esse medidor é uma bobina. E esse RG que está aí, ó, esse resistor RG, é a resistência da bobina. Esse círculo com a seta aqui, ó, é o símbolo do medidor, tá certo? Então, aqui é um medidor. Essa bolinha com a seta é um medidor. Então, quando vocês forem representar em circuito um medidor, use a bolinha e um mais e um menos, se for um medidor que vai indicar corrente contínua, que aí o sentido tem que ser definido, ou a polaridade tem que ser definida. Se o instrumento, se o seu ohmímetro for digital, né, esse RG aqui seria uma resistência que ele tem lá no seu circuito, por onde vai circular uma corrente que vai desenvolver uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial é proporcional à corrente, e ela é aplicada a um conversor analógico digital no seu ohmímetro digital, né, que vai gerar a grandeza digital, que vai ser processada, e no final das contas vai mostrar lá no seu visor o valor da grandeza em questão, que no caso é o valor da resistência. Certo? Esse outro retângulo que está ao lado aqui, ó, que coloquei um R, isso representa uma resistência em série que existe lá no circuito do ohmímetro, que é a função da escala que você vai usar. Dependendo da escala, você vai ter um valor, dependendo da escala, o valor é o outro, porque a escala, ela define o valor da corrente que é relacionada com o valor da resistência. Cada escala tem um valor de corrente circulante, que vai indicar, vai produzir uma queda de tensão típica aqui, típica não, consequente aqui nesse resistor, se for analógico, ou vai fazer o ponteiro deflexionar segundo o valor dessa corrente, definido pelo valor do resistor externo e pelo valor aqui do R. Então, o R é uma resistência de escala. O número de escalas que tem lá no seu instrumento é o número de R's diferentes, e isso é modificado ou selecionado pelas chaves seletora de escala que tem lá. Quando você muda aquela escala seletora, você está mudando o valor do R. E tem ainda, dentro desse R, um resistor variável aqui, ó. Qual a função do resistor? No caso do digital, não há esse resistor. No caso do analógico, há o resistor.
No caso do digital, não precisa, porque a função desse resistor é compensar no valor do R a descarga da bateria, compensar a variação da corrente que existe quando o E diminui com a descarga. Então, ele compensa. Né? No caso do digital, essa compensação é feita automaticamente pela programação que existe dentro do componente, do instrumento, tá certo? Então, se for um instrumento analógico, é necessário esse ajuste para cada mudança de escala que você vai fazer com o instrumento. E como é que você ajusta? Você une uma ponta à outra, quer dizer, você não tem um resistor aqui, você produz um curto, você só junta uma ponta com a outra. Quando você faz isso, você está entendendo que você está com a resistência zero. Juntou uma ponta com a outra, né? Moveu aí um curto-circuito, resistência é zero. Então, toda vez que você for usar um instrumento analógico, e para cada escala, você faz isso. Tá? Se você notar que fez uma, duas vezes lá e não mudou nada, não precisa ficar fazendo, fica até meio paranoico fazer. Né? Você já fez um ajuste, já concluiu que a bateria, digamos, está boa, digamos. Aí, mas se você não tiver essa certeza, para cada escala você faz isso. Então, você junta a ponta uma com a outra. Quando você junta a ponta com a outra, o instrumento vai ter que indicar resistência zero. Se o ponteiro não tiver no zero, aí você vai lá no RA e ajusta até o ponteiro chegar no zero. É assim que se faz a compensação, chamada de ajuste de zero do instrumento, devido a provável descarregamento da bateria. Tá certo? Agora, eu achei interessante também mostrar para vocês o seguinte: como é que o fabricante cria uma escala de resistência? Imagina que você tem lá, você está fabricando, você tem um painelzinho lá, você vai desenhar a escala de resistência. Como é que você faz isso? Você primeiro você coloca, conforme eu disse, encosta uma ponta na outra, resistência zero. Né? Quando você, voltando ao circuito anterior, quando você faz isso, né, põe zero aqui, a corrente nessa malha aqui ó, é a máxima. Ela é definida pelo valor da bateria e as resistências aqui, que estão em série, mas ela é a máxima. Ela vai ser menor do que a máxima quando você aumentar a resistência, quando você colocar uma resistência qualquer externa. Com zero aqui, essa corrente é máxima. Isso quer dizer que o ponteiro tem que chegar no final da escala. Aí, feito isso, né, ajustado tudo, você vai e coloca o zero lá. Ó. Toda vez que eu encostar uma ponta na outra, o ponteiro vai lá, pimba, no final da escala. Aí você pôs um zero lá dizendo que aquela resistência é zero, porque você colocou um curto-circuito. E depois, aí você abre os terminais e vai colocando valores diferentes. Por exemplo, digamos que você colocou, só para ilustrar, uma resistência RX de 5K. Para onde que vai o ponteiro? Ele vai para uma certa posição. Digamos que essa posição é aqui, ó. O ponteiro veio para cá. Aí você coloca aqui em cima o valor 5K. Por quê? Porque toda vez que você colocar 5K lá, o ponteiro vai para essa posição. Então, você vai medir, né? Você vai estar medindo a resistência. Se você tivesse colocado 15K, o ponteiro, digamos, viria para cá. E você põe o 15 aqui e vai fazendo isso para todos os valores e constrói a escala de resistência. É dessa forma que se constrói um ohmímetro. Tá? Na realidade, gente, o ohmímetro é um circuito que utiliza um amperímetro ou miliamperímetro. Ele pega um amperímetro que já tem dentro do seu aparelho, coloca uma bateria lá para produzir a corrente, faz essa jogada da corrente que eu mostrei para vocês e cria uma escala. Mas ele nada mais, nada menos é um miliamperímetro, tá? Com uma bateria lá dentro. Tá legal? Agora, veja bem, dá uma olhada nessa figura aqui. Eu não sei se vocês perceberam que eu coloquei aqui, ó, nesse borne, escrevi o PT aqui. Ó. Esse PT aqui não é o Partido do Trabalhador, não, é preto. E aqui o vermelho. Observe que o preto ele está ligado no terminal positivo da bateria e o vermelho ligado ao terminal negativo. Que em termos de norma, em termos digamos assim, do que é comum se fazer, é o contrário, né? Para nós, o preto é negativo e o vermelho é positivo. E por que está dessa forma?
Por quê? Porque, como eu disse, isso aqui é um multímetro, né? E ele tem outras funções. Ele mede corrente e mede tensão, tá? Como no caso do ohmímetro, a polaridade não tem importância, para o ohmímetro, qualquer cor que eu colocar aqui, nesses dois terminais, é indiferente, no caso do ohmímetro. Mas digamos que seja um voltímetro. Tá aí, um voltímetro. O que é um voltímetro? É aquele mesmo aparelho sem a bateria, entendeu? Um miliamperímetro é a mesma coisa, é aquele aparelho sem a bateria. Né? Então, continua sendo, ou tendo, o medidor padrão, né? O mecanismo medidor, se for analógico, ou o resistor, onde vai ser desenvolvida uma tensão e convertida em digital, etc., etc., e continua tendo a resistência interna, no caso aqui, ó, para o voltímetro, que é a resistência de escala, que é ajustado para cada escala, entendeu? No caso do voltímetro, não precisa de ajustar isso aqui, isso já é feito na fabricação do componente, tá certo? Mas existe, e tem que haver a precisão. Então, observe, no caso do mecanismo medidor, ou no caso do digital, a corrente tem que circular nesse sentido aqui, ó. Entendeu? Ela tem que circular, porque se ela circular em sentido contrário, no caso do analógico, o ponteiro vai para o sentido contrário. E no caso do digital, vai ficar um menos indicando que a corrente tem sentido contrário, entendeu? Então, a corrente tem que circular no mesmo sentido para que a medida seja feita da forma, digamos assim, correta. Bem, para a corrente circular, digamos que eu vou ligar aqui uma fonte de tensão. Eu vou medir o valor dessa fonte de tensão, dessa pilha aqui. Né? Para a corrente circular no mesmo sentido, considerando que a gente adota o sentido convencional, eu não tenho que ligar aqui embaixo, não é o positivo? Aqui, ó, positivo, cara. Ele tem que ser ligado aqui, senão ela inverte. E o negativo do outro lado. Então, em resumo, a polaridade correta é a que está identificada pelas cores aqui. Então, embaixo é vermelho, porque eu tenho que ligar o positivo da bateria ou da fonte de tensão aqui para o positivo chegar nesse lado aqui do medidor. Assim como o negativo, ligado no preto, vai chegar aqui. Ó. E o sentido da corrente continua sendo o mesmo do ohmímetro, quando tinha aquela bateria aqui. Ó. Em resumo, portanto, gente, o ohmímetro com os terminais abertos, sem, sem, sem a resistência colocada, isso aqui, ó, se você olhar para dentro dele, você vai ver uma bateria com polaridade invertida, né, em relação às cores dos bornes. Porque os bornes, onde você liga as pontas de prova, para medir resistência, para medir tensão ou para medir corrente, são os mesmos. Não tem dois bornes para resistência, dois para corrente, dois para tensão, não. São os dois e tal, entendeu? Tanto que se você pegar um ohmímetro e não ligar o resistor aqui, ó, e ligar um voltímetro, um outro voltímetro aqui, né, esse voltímetro vai dizer a polaridade. Você tem que pegar o positivo do voltímetro e ligar no preto, e o negativo do voltímetro no vermelho. E isso é uma informação importante, gente, porque o ohmímetro não é usado apenas para medir resistência. Ele mede resistência, mas esse fato de medir resistência pode significar muitas coisas. Por exemplo, se você for testar um diodo, vocês ainda não estudaram, mas já sabem, que já falamos, e se não fala, ninguém falou, fique sabendo que o diodo é um dispositivo semicondutor com dois terminais e tem a particularidade de conduzir corrente só no sentido, e quando ele é polarizado, de uma certa forma, ele tem um terminal chamado anodo e o outro terminal, o segundo terminal, catodo. E para ele conduzir corrente, o anodo tem que ser positivo e o catodo tem que ser negativo. Se for o contrário, ele não conduz. Então, se você, por exemplo, for usar o ohmímetro para testar o diodo, você tem que saber qual que é a polaridade real da tensão que você está ligando nele, porque vai definir
né, o fato dele conduzir ou não, ou até, às vezes, definir qual que é o terminal dele. Digamos que ele está com a identificação apagada e você quer saber qual que é o anodo e qual que é o cátodo. Aí você pegou um amímetro, liga lá. Se ele conduzir, você polarizou correto. Se ele não conduzir, você polarizou invertido. E para saber qual é o terminal, imagine que ele está conduzindo, significa que você ligou o vermelho no anodo e o preto no cátodo, aí você já identificou o terminal. Você usou o ohmímetro para identificar o componente. Isso é muito comum, né, em laboratório, extremamente comum. Aliás, gente, o ohmímetro, de fato mesmo, ele é mais usado para essas aplicações do que para medir resistência propriamente dita. Né? Ele é usado muito para medir resistência, mas ele é muito mais usado para outras coisas. Por exemplo, é o que falei, testar componente, identificar terminal, verificar se tem corrente ou não no circuito, são coisas que vocês vão fazer com ele e vão saber o que estão fazendo, por quê e como, né? Mas progressivamente, tudo na sua hora. Tem alguma pergunta a fazer? Ficou claro? Vou parar isso aqui e entrar na simulação propriamente dita. Então, nós estamos agora, gente, voltando praticamente no ponto que paramos na aula passada, no qual a gente estava medindo algumas resistências. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Vocês lembram? Nós estávamos preenchendo uma tabelinha, né? E nós chegamos a medir para esses três primeiros valores de resistores aqui, e vocês foram preenchendo a tabela que vai ser entregue. Estava previsto para entregar no final dessa semana, se não me engano. Eu vou prorrogar, já que eu estou Professor, repetindo. Sim. na verdade, acho que o terceiro a gente ia medir, só mediu 2. Ah, só medimos o primeiro e o segundo, então vamos continuar do terceiro? Vamos partir do terceiro, aliás? O terceiro, vejamos aqui, então eu vou pôr o ohmímetro na escala maior aqui para começar e ligar lá. Então pega a tabelinha aí, tá, gente? E vai, por favor, anotando. Eu vou fazer bem devagarzinho para dar tempo para vocês anotarem. Então, estou com o R3 aqui, ó. Antes de medir, me fala qual que é o valor desse resistor aí, considerando as cores que estão aí, gente. Depois nós vamos medir para ver se é o valor mesmo. Alguém saca para mim aí? Saca no bom sentido, tá, gente? Vocês não vão sacar, vocês vão dizer exatamente qual que é o valor. Dá um tempinho para vocês pensarem e dar uma consultadinha aí na tabela, né? Que a gente, apesar de mexer, 200, não, calma. a primeira... 200 e milhões, não. Eu não sei se é 11 ou milhões, porque... Vamos com calma, vamos. A primeira cor é? 2. 2. 2, a primeira cor é vermelho, a cor é vermelho e o número é 2, então não é 300. Começa com 2. Primeiro dígito, 2. E a segunda? Preto, 0. 0. 0. Então já tem lá 20. E a terceira? 4. Amarelo. Exatamente. Vocês também concorrem, gente. Parabéns. Se Deus me ajudar, ele chega perto do meu ouvido e fala, olha, isso é amarelo, tá? Não fala bobagem, não, é amarelo, não é marrom, não. Né? Então é isso. Portanto, o valor é... Aí ele é o valor aí, gente. Está enxergando? Mas eu falei 200 mil, pessoal. Você falou 200 mil, né? É a mesma coisa, né? Foi. Eu não estou falando que estava errado, não. Entendeu? Você acertou, Não, tranquilo. tranquilo. É isso aí. Então, você está com um resistor de 200K ou 200 mil, beleza? Belezão? Vamos medir para ver se é isso mesmo? Vamos lá, na primeira escala, que é 2 mega, simulando, tá? Deu 192. É 2 mil, aliás, desculpe, 200 mil, o valor medido deu 192. Tá? É possível isso? Em função da tolerância, que vocês podem calcular daqui a pouco, não vão calcular agora, vocês podem concluir que é possível, tá? Por quê? Olha a faixa de tolerância aqui, ó. Vocês conseguem ver para mim aí? Que cor é essa? Qual Acho que que é é um mesmo? laranja.
tolerância laranja. Eu pensei que era dourado. Não, mas é dourado, não tem a tolerância laranja, não, tá, gente? As cores da tolerância são prata, ouro, vermelho, marrom, verde, azul, violeta e cinza. Então seria o ouro, Aí né? a segunda cor, qual que é? Qual que é o percentual? 5%, né? É dourada. Vocês vão observar na cor aí, normalmente ela fica um pouco, deveria, né? Ficar um pouco brilhante. Se você pegar o resistor comercial, lá na internet vocês pegam algumas fotos lá, vocês vão ver que eu disse que é brilhante, vocês podem identificar. De qualquer forma, acho que nós estamos falando a mesma língua, não estamos? É o dourado, e o dourado é 5%, portanto, esse valor aí não tem problema, não. Eu não calculei, não, mas nem vou calcular, mas se vocês quiserem calcular depois, com o tempo, vocês vão ver que está dentro da faixa. Na de 200K, antes de passar para 200, falei aqui, ó, na escala de 2 mega, legal, deu 192, porque na escala de mega, 2 mega, os valores não são em mega, né, gente? Ele mede até 2 mega, o valor é em quilo, né? Então, dá 192 quilos e pode chegar, dependendo do valor, até 2.000 quilos. É isso? Vamos passar para a escala de 200, então, que agora é escala em K, é 192K. Deu mais um detalhezinho, né? Não é 192, é 192,3. O valor está mais, digamos, preciso ou mais exato. Pode? E nas outras escalas? Como o valor é 192K e as outras escalas são 20K, 2K e 200 ohm, vai sobrecarregar a escala, ó. Vai dar o tracinho, cara. São escalas inadequadas, né? Aí eu te pergunto, qual escala que é melhor? Essa aqui ou essa aqui? Obviamente, é essa aqui, né? Geralmente a escala mais adequada é a mais próxima com valor acima, obviamente. Quanto mais distante, menos detalhe, menos informação você tem da grandeza. Vejamos aqui o 4 agora. A gente vai andar mais rápido, né, porque a aula já acabou. Se o Chico está aí, daqui a pouco ele vai me lembrar de fazer a chamada. Eu estava apertando aqui o microfone para te falar. Chico, mas bom dia para você, viu? Bom dia. Chico, a gente fica brincando sempre, né? A vida não foi feita para a gente nos divertir, não. Foi feita para divertir, claro que com limitações, né? E esse aqui, gente, vamos lá? Quanto vocês vão falando aí? Vão lendo aí. 4, que é o amarelo, 6 azul e 3, né, laranja. Acho que é laranja. E ali embaixo tem uma tolerância, né? Olha o valor aí, gente. Não é ouro esse terceiro, não? O terceiro, esse que eu pus a seta aí, É. é aquela velha dúvida, né, gente? Vai muito do monitor, às vezes ele nos engana, mas quando você está com o resistor na mão e não é daltônico assim como eu, você não vai ter essa dúvida, não. Às vezes tem, quando o resistor é muito pequenininho, né? É tão pequenininho que você tem que, digamos assim, forçar a vista e não enxergar. Aí usa uma lupazinha. Toda pessoa que está num laboratório, tem o seu laboratório, tem que ter uma lupazinha para você enxergar melhor e não forçar, né? A leitura tem que ser feita de forma agradável, né? Vamos dizer assim, né? Para que seja bem feita, né? O valor que eu digamos, eu falei programei, mas qual que é a palavra correta? O valor que eu sei lá, faltou a palavra aqui. O valor que eu defini, ajustei, obrigado, Chicão. O valor que eu ajustei aqui é 46K, né? Então a terceira cor teria que ser o quê? Para ser K. 46K teria que ser laranja. Laranjinha, né? Terceira cor, laranja. Então, acredito ou não, Professor. é laranja. Pode falar.
Desculpa interromper, mas esse resistor 4 a gente vai pôr aonde? O meu, a Na questão tabela? vai até 3. Na tabela? É. É porque eu pedi. Você está na dúvida? A descrição lá, você vai escrever. Você vai colocar as cores, né, essas 4 cores que tem aí, ó. Não, sim. Eu tô falando é porque aqui na tabela só tem 3 resistores. Aumenta a tabela. Eu tinha desculpe, na aula passada eu pedi para você dar um Ctrl+C, Ctrl+V na tabela e de 3 passar para 6. Ah, sim, Tá? entendi. Beleza. Então tá. Obrigada. Por nada, filha. Então vamos lá. Vamos conferir se vai dar aquele valor mesmo. Eu já até vou pôr 2 MB aqui para não seguir o roteiro, né? Então, na de 2 MB é 46 ou 0,46, não tem vírgula não, tá? 46. Na de 200K, 45, olha bem, ó, ficou valor mais exato, né? 45,6. Esse multímetro, esse simulador é legal. A gente ajusta o resistor lá para 46 e na hora que você vai medir, ele mede 45,6. Ele já mede, parece propositalmente, um valor um pouco diferente, para a gente lembrar que tem a tolerância. Eu não fiz nada para ficar diferente, para implicar aqui numa certa tolerância, não, tá, gente? Ele é que fez isso aqui. Então, para 200K, deu esse valor, 45,6. E nos outros nem precisa de fazer, porque vai sobrecarregar a escala lá. Tá certo? Tracinho, tracinho, tracinho. Vamos ao quinto aqui. Vamos terminar esses 6 aqui, tá? O quinto. Oxe, eu não consegui deixar o Chico triste, não. Ele fica rindo de mim. Opa! Eu tenho que fazer essas coisas para ele rir lá. Então, vamos lá. As cores aí, meninos. R5. Quais as Nossa, cores? parece a mesma coisa. É amarelo, azul e laranja? Ou dourado? Não, eu acho que é dourado. Amarelo, azul e dourado, na verdade. Eu Isso. acho. Você acertou em cima lá, o valor do resistor. Agora você conseguiu perceber que é dourado, né? Às vezes não percebe, não. Seu monitor aí é bom. Tá vendo, gente? Então, amarelo 4, 6 azul, né? O primeiro é dourado. O primeiro é amarelo, 4. Parece dourado, né? Mas é amarelo. Tá? Aqui, ó. Amarelo, amarelo 4, azul 6 e a terceira, o ouro. Então, é 46 vezes 0,1, porque é ouro. A terceira faixa é ouro. Se fosse prata, era 0,46, mas não é o caso, né? Vamos medir para ver? Ficou claro, gente, isso aí? Uhum. Podemos medir? Vou pôr o medidor aqui no lugar e vou fazer a medição. Obviamente, gente, um resistor de 4,6, né, numa escala de 2 mega, não vai indicar, ele não tem resolução nessa escala para medir na escala de 2 mega, 2 milhões, né, medir algo em torno de 4, alguma coisa, né? Então, deu 0,000 e 0,0 e o zero aí, né? Na escala de 200, também. 200 mil. Já na escala de 20, eu não tenho certeza. Eu vou pôr aqui para saber. Continuou da mesma coisa. 20 mil, né? 4 e pouco também não chegou nem beliscar, digamos, né? Vamos ver se vai beliscar na escala de 20K. Beliscou, mas está dizendo que aqui é de 5 ohms, né? Você tá querendo ver 4,6 e ele está dizendo que é 5. Então, vamos colocar numa escala menor, e ele vai dizer que o valor é 4,6. Tá legal? Bem, para finalizar, vamos fazer por o sexto resistor. Aí. As cores estão aí, ó. Quais são elas? Eu prefiro que vocês falam, porque eu já falei que eu sou meio ruim com as cores, né?
É azul, cinza e vermelho. Isso. Então, a cor é, o valor é azul 6, o cinza é quanto? Cadê a tabelinha no início? Vai dar 6.800, eu acho. Exatamente. 6.800 por quê? Olha, azul 6, cinza 8, né? E o vermelho 2. Então, 6, 8 e 2 zeros. Que dá 6, aqui, ó, 6,8K, ou 6.800. Tolerância aqui é dourada, eu acho. Vamos pôr o instrumento para confirmar isso para nós. Começar do 2 milhões, 2 mega lá. 2 mega está dizendo que é 7K. 007, 7K. Na escala de 200, ele está dizendo, 0007 é o nome do filme. James Bond, né? My name is James Bond. Eram tempos, hein, Chico? Quando a gente podia ir no cineminha, né? Agora a gente tem coragem, não. Tem muita gente que é doida e vai, mas eu não tenho coragem, não. Bem, então, tá aí, ó. 6,8K. E aqui, na de 20, fica melhor um pouquinho, porque se aproxima mais, né? Olha lá, 6,79. O simulador está dando mudou um pouco o valor, né? Exatamente para dizer que tem a tolerância, provavelmente. Bem próximo do valor. E os demais aqui, ó, vamos sobrecarregar, porque são escalas menores. Fechou a questão, meninos? A escala melhor é essa aqui, ó. Tem mais exatidão, a leitura é mais exata. Estou esperando pergunta enquanto eu vou fechando a gravação.